Meu nome é Elisa. E quando tudo começou, eu tinha acabado de completar 18 anos. Eu morava com minha mãe em uma casa simples, construída aos poucos, em um bairro comum de uma cidade média do sudeste do Brasil. Não era um lugar perigoso, mas também não era aquele tipo de bairro onde todo mundo se conhece pelo nome. As casas eram muradas, os portões quase sempre fechados, e cada família vivia mais para dentro do que para fora. Ainda assim, havia um movimento constante de pessoas passando pela rua ao longo do dia. Gente indo e vindo do trabalho, carros que estacionavam por alguns minutos, rostos que eu via mais de uma vez, mas nunca conhecia de verdade. Minha mãe trabalhava muito, saía cedo e quase sempre voltava tarde. Eu ficava sozinha a maior parte do tempo. Eu estudava à noite e durante o dia, minha rotina era vazia demais para alguém da minha idade. Arrumava a casa, fazia almoço só para mim, lavava a louça sem pressa, deixava a televisão ligada apenas para quebrar o silêncio. O celular era minha principal companhia. Eu passava horas rolando a tela, vendo a vida dos outros avançar, enquanto a minha parecia parada no mesmo lugar. Foi nesse período que comecei a conversar com alguém pela internet. Não aconteceu de forma repentina, nem parecia algo fora do comum. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento curto, daqueles que terminam sem grandes brigas, mas deixam um vazio estranho. Eu não estava exatamente triste, só me sentia esquecível, invisível. E quando alguém aparece prestando atenção, isso pesa mais do que deveria. Ele me chamou em uma rede social conhecida. O perfil parecia normal. Nenhum exagero, nenhuma frase estranha na bio, nenhuma foto chamativa demais. As imagens mostravam um rapaz jovem, bonito, com um sorriso fácil e um jeito que passava confiança. O nome era Guilherme e ele dizia ter 19 anos. A conversa começou simples, quase sem intenção. Um comentário sobre uma música, depois uma troca de mensagens curtas, nada demais. Nos primeiros dias falávamos pouco, às vezes só um oi, às vezes um comentário solto sobre o dia. Aos poucos isso foi mudando. Começamos a conversar todos os dias, sempre nos mesmos horários, como se fosse parte da rotina. Eu acordava e já tinha mensagem. À noite, antes de dormir, ele ainda estava ali. Isso me dava uma sensação estranha de constância, como se alguém estivesse sempre me esperando do outro lado da tela. Guilherme dizia morar em outra cidade, a algumas horas de distância da minha. Não entrava em detalhes, mas também não parecia esconder. Falava da rotina dele, de pequenos problemas, de planos vagos que nunca tinham data. Ele se mostrava interessado em mim de um jeito tranquilo. Perguntava como tinha sido meu dia, se eu estava cansada, se tinha comido direito. Coisas simples, mas que ninguém costumava perguntar. Com o tempo, começamos a trocar áudios. A voz dele era jovem, firme, um pouco grave, mas nada que levantasse suspeita. Às vezes parecia cansado, às vezes animado. Eu gostava de ouvir, me sentia próxima, mesmo sabendo que aquela proximidade não era real. As fotos continuavam sendo sempre as mesmas, mas eu não achava estranho. Eu também não gostava de ficar tirando fotos o tempo todo. Nossa conversa foi ficando mais pessoal. Falávamos sobre família, medos, inseguranças. Eu contei sobre meu pai ausente, sobre como minha mãe sempre teve que dar conta de tudo sozinha. Ele ouvia, ou pelo menos parecia ouvir. Dizia que me entendia, que eu tinha passado por coisas que me fizeram amadurecer cedo. Esse tipo de comentário me fazia sentir especial, diferente das outras meninas da minha idade. Eu não percebia o peso disso na época. Em nenhum momento ele foi agressivo ou sexual. Nunca me pressionou, nunca pediu nada que me deixasse desconfortável. Isso aumentava minha confiança. Eu pensava que, se ele fosse uma má pessoa, já teria dado algum sinal. Mas tudo era calmo demais, controlado demais. Eu não via isso como um alerta, via como segurança. Depois de alguns meses, nossa relação já parecia um namoro, mesmo sem nunca termos nos encontrado. A gente não usava esse termo com frequência, mas era implícito. Eu deixei de conversar com outros garotos. Ele dizia não gostar de ciúmes, mas sempre perguntava com quem eu tinha saído, quem comentava minhas fotos. Se eu demorava a responder, ele dizia que ficava preocupado.
Eu achava isso cuidado. Houve noites em que eu dormi com o celular na mão, depois de conversar com ele por horas. Falávamos sobre como seria quando nos encontrássemos, mas sempre de forma distante, sem datas, sem planos concretos. Eu imaginava o rosto das fotos, a voz combinando com a aparência, a sensação de finalmente conhecer alguém que parecia me entender tão bem. Minha mãe sabia que eu conversava com alguém, mas eu nunca entrei em detalhes. Ela desconfiava dessas coisas de internet, mas eu insistia que era seguro, que eu sabia me cuidar. Eu realmente acreditava nisso. Afinal, eu não estava fazendo nada errado, só conversando. Com o passar do tempo, Guilherme começou a falar mais sobre querer me ver pessoalmente. Dizia que sentia que me conhecia de verdade, que a distância era a única coisa que atrapalhava. Eu sentia medo, mas também curiosidade. Parte de mim achava que aquilo era o próximo passo natural. Outra parte tentava ignorar o desconforto que surgia sempre que o assunto ficava mais sério. Ainda assim, continuei. Todos os dias. Como se aquilo fosse um hábito difícil de quebrar. A presença dele já fazia parte da minha vida, mesmo sem nunca ter ocupado nenhum espaço físico nela. Eu não sabia, naquela época, que algumas ausências são mais perigosas do que presenças, e que confiar demais em alguém que só existe por uma tela pode abrir portas que depois não se fecham mais. Com o passar das semanas, a ideia de encontrar Guilherme começou a deixar de ser apenas uma possibilidade distante e passou a ocupar espaço demais na minha cabeça. Ele falava nisso com mais frequência, sempre do mesmo jeito calmo, como quem não quer pressionar, mas também não quer desistir. Dizia que entendia meu medo, que não tinha pressa, que só queria me ver nem que fosse por poucos minutos. Às vezes comentava que a distância era cruel, que era estranho sentir algo tão forte por alguém que nunca tinha tocado. Eu tentava manter os pés no chão. Dizia que a gente ainda tinha tempo, que eu precisava me sentir 100% segura. Ele concordava, mas sempre voltava no assunto alguns dias depois, nunca de forma insistente demais. Era como água batendo na pedra, devagar, constante. E aos poucos, minha resistência foi diminuindo. Havia também um detalhe importante. Ele parecia saber exatamente o que dizer quando eu estava insegura. Quando eu comentava que tinha medo de ele não ser quem dizia ser, ele ria e dizia que isso era coisa de filme. Falava que pessoas ruins não tinham paciência para conversar por meses, que golpistas sempre se revelavam cedo. Aquilo fazia sentido para mim. Eu usava a lógica dele contra o meu próprio instinto. Depois de quase 5 meses conversando, eu aceitei a ideia de um encontro. Coloquei algumas condições. Teria que ser em um lugar movimentado durante o dia, e minha mãe saberia que eu estaria encontrando alguém da internet. Ele aceitou tudo sem questionar. Disse que faria o possível para me deixar confortável. Falou até que, se eu quisesse ir embora nos primeiros 5 minutos, ele entenderia. Marcamos para um sábado à tarde. Ele disse que viria de ônibus e que chegaria por volta do meio da tarde. Não combinamos nada muito específico além disso. Um lugar comum desses, onde pessoas entram e saem o tempo todo. Parecia seguro o suficiente. Nos dias que antecederam o encontro, eu fiquei estranhamente ansiosa. Não aquela ansiedade boa, de expectativa feliz, mas algo mais pesado. Eu tinha dificuldade para dormir. Acordava no meio da noite pensando em possibilidades que eu mesma tentava afastar. Sempre que esses pensamentos surgiam, eu lembrava das conversas longas, do cuidado aparente, da constância. Dizia a mim mesma que estava exagerando. No dia marcado, acordei cedo demais. Minha mãe percebeu que eu estava diferente. Perguntou onde eu ia, com quem. Fez aquelas perguntas que parecem simples, mas carregam cuidado. Eu respondi o básico, e ela aceitou, mesmo sem parecer totalmente convencida. Eu disse que iria encontrar um amigo e que voltaria antes de escurecer. Ela pediu para eu avisar quando chegasse e quando estivesse voltando. Prometi que faria isso. Me arrumei sem pressa, tentando parecer normal. Escolhi roupas simples, confortáveis. Não queria chamar atenção, nem parecer alguém diferente do que eu era nas conversas. Saí de casa com o celular carregado e uma sensação estranha no estômago, como se eu estivesse indo para uma prova importante sem ter estudado o suficiente.
Cheguei ao local combinado um pouco antes do horário. O lugar estava cheio, como eu esperava. Pessoas conversando, outras passando apressadas, o barulho constante da cidade. Escolhi um ponto onde dava para ver bem quem chegava. Fiquei ali, sentada, mexendo no celular, fingindo distração enquanto observava cada rosto masculino que se aproximava. O horário passou. 10 minutos. 15. Eu mandei uma mensagem perguntando se ele já tinha chegado. Ele respondeu quase na hora, dizendo que sim, que já estava ali. Isso me deixou confusa. Olhei ao redor de novo com mais atenção. Não vi ninguém que se parecesse com as fotos. Perguntei onde ele estava exatamente. Ele disse que estava me vendo, que eu parecia mais bonita ao vivo. Meu corpo inteiro gelou. Aquela frase, que deveria soar como um elogio, me deixou em alerta. Eu senti um desconforto imediato, como se tivesse perdido o controle da situação. Foi então que percebi um homem parado a alguns metros de mim me observando. No começo, não liguei. Pessoas olham umas para as outras o tempo todo, mas ele não desviava o olhar. Começou a se aproximar devagar, com passos seguros como alguém que sabe exatamente para onde está indo. Quando ele ficou próximo o suficiente, disse meu nome. Não gritou, não chamou atenção. Falou baixo, como se fosse alguém conhecido. Naquele momento, eu soube que algo estava errado. Muito errado. Ele não tinha nada a ver com as fotos. Era um homem bem mais velho, cabelo ralo, grisalho, pele marcada pelo tempo. O corpo denunciava décadas a mais do que 19 anos. Meu primeiro impulso foi pensar que ele tinha se confundido, que tinha me chamado por engano. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele sorriu e falou que finalmente estava me conhecendo pessoalmente. Disse que era o Guilherme. Ou melhor, disse que aquele era o nome que eu conhecia, mas que isso não era importante. Falava como quem já tinha ensaiado aquela conversa, como se tivesse certeza de que depois de tudo o que compartilhamos, eu não iria simplesmente virar as costas. A voz era parecida com a dos áudios. Isso foi o que mais me assustou. A confirmação veio sem que eu quisesse. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma conversa longa, e disse que eu podia chamá-lo de Norberto. Falou o nome com naturalidade, sem hesitar, como se aquilo fosse um detalhe irrelevante. Disse que Guilherme era só um nome mais fácil, mais jovem, algo que as pessoas aceitavam melhor. Norberto, segundo ele, era quem ele realmente era, e eu deveria tentar enxergar além disso. Naquele momento, o nome não significou nada para mim. Soou comum, quase antigo demais para ficar marcado. Eu estava preocupada demais em ir embora, em sair dali inteira, para guardar aquele detalhe. Hoje eu sei que foi ali que tudo ganhou um rosto de verdade e um nome. Eu levantei imediatamente. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Disse que ele tinha mentido, que aquilo não fazia sentido, que eu não queria conversar. Ele tentou explicar, com uma calma quase irritante. Disse que idade era só um número, que as fotos não mudavam quem ele era por dentro, que o que a gente tinha construído era real. Eu disse que não. Disse que ele tinha enganado uma garota de 18 anos, que aquilo era errado. Falei, num tom mais duro do que eu pretendia, que ele tinha idade para ser meu pai. Na hora em que as palavras saíram da minha boca, eu vi algo mudar no rosto dele. Não foi raiva imediata. Foi algo mais contido, mais fundo. Ele disse que eu estava sendo cruel, que tinha dado esperanças, que não podia simplesmente ir embora. Quando ele tentou segurar meu braço, mesmo que de leve, eu me afastei com força. Disse que se ele encostasse em mim de novo, eu gritaria. Pessoas começaram a olhar. Isso pareceu fazê-lo recuar. Eu fui embora sem olhar para trás. Andei rápido com a sensação de que minhas pernas não me obedeciam direito. No caminho, bloqueei o contato dele em tudo. Apaguei as conversas, os áudios, as fotos. Era como se, apagando aquilo, eu pudesse apagar o que tinha acabado de acontecer. Quando cheguei em casa, minha mãe percebeu que algo estava errado. Eu disse que tinha sido um encontro estranho, que o garoto tinha mentido sobre algumas coisas. Não entrei em detalhes. Não consegui. Passei o resto do dia quieta, tentando convencer a mim mesma de que aquilo tinha acabado ali. Mas mesmo naquela noite, enquanto tentava dormir,
uma sensação persistente não me deixava em paz. A calma dele, a forma como me olhou quando eu o rejeitei, a certeza com que se aproximou. Tudo aquilo ficava voltando como um aviso que eu não sabia interpretar direito. Depois daquele encontro, eu tentei retomar minha vida como se nada tivesse acontecido. Voltei à rotina, às aulas à noite, aos dias vazios em casa. Eu repetia para mim mesma que tinha sido apenas uma experiência ruim, um erro comum de quem é jovem demais e confia demais. Evitava pensar no assunto, evitava falar sobre ele. Sempre que a lembrança surgia, eu empurrava para longe. Nos primeiros dias nada aconteceu, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de contato. Isso me deu um alívio momentâneo. Comecei a acreditar que ele tinha aceitado a rejeição, que tinha entendido que não havia mais nada ali. Mesmo assim, passei a ter mais cuidado. Conferia o portão antes de dormir, trancava as janelas mais cedo, evitava ficar até tarde mexendo no celular perto da frente da casa. Pequenas mudanças que eu dizia serem exagero, mas que eu fazia mesmo assim. Algumas semanas depois, conheci Juan. Até então, minha vida tinha seguido em uma espécie de suspensão estranha. Nada acontecia de fato, mas eu também não conseguia relaxar completamente. Os primeiros sinais vieram de forma tão discreta que eu quase os ignorei. Ele estudava na mesma escola que eu, mas em outra turma. A gente já tinha se visto pelos corredores, mas nunca tinha conversado de verdade. Um dia, acabamos sentando perto um do outro enquanto esperávamos o horário da aula começar. Ele puxou o assunto de um jeito simples, sem segundas intenções aparentes. Falamos sobre professores, sobre o cansaço das aulas noturnas, sobre coisas banais. Juan era diferente de Guilherme em quase tudo. Não tinha aquele jeito calculado, nem falava como se estivesse sempre medindo as palavras. Era mais espontâneo, às vezes até meio desajeitado. A proximidade era real, física, concreta. Isso me dava uma sensação de normalidade que eu não sentia há meses. Começamos a conversar com mais frequência, primeiro na escola, depois por mensagem. Ele morava relativamente perto da minha casa e às vezes a gente voltava no mesmo horário. Nada aconteceu rápido. Eu estava cautelosa, talvez até demais. Mas com ele, eu me sentia segura de um jeito simples, sem promessas grandes, sem frases prontas. Foi nessa época que pequenas coisas começaram a acontecer, quase imperceptíveis, curtidas em fotos antigas, vindas de um perfil que eu não reconhecia. Visualizações nos meus stories de alguém que não seguia, nem era seguido por mim. No começo, ignorei. Redes sociais são cheias de estranhos, eu dizia a mim mesma. Um dia, voltando da escola com Juan, tive a sensação de estar sendo observada. Olhei para trás mais de uma vez, mas não vi nada de concreto. Apenas pessoas indo e vindo, carros passando. Juan percebeu meu desconforto e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que devia ser cansaço. As coisas ficaram mais claras numa tarde em que cheguei em casa e encontrei minha mãe estranha, inquieta. Ela disse que um homem tinha passado ali mais cedo, perguntando por mim. Disse que parecia mais velho, educado demais, e que tinha ido embora rápido quando ela perguntou quem ele era. Meu estômago afundou na hora. Ela descreveu alguém que eu reconheceria em qualquer lugar. Na hora, tentei não pensar em como ele tinha chegado até ali. Só depois me ocorreu que, ao longo dos meses, eu tinha falado demais. O bairro, a escola, o ponto de ônibus, pequenas referências que, juntas, desenhavam um mapa fácil demais para quem tivesse paciência. Eu tentei minimizar. Disse que devia ser algum engano, talvez alguém procurando outra pessoa. Minha mãe não pareceu convencida, mas não insistiu. Naquela noite, quase não dormi. Cada barulho da rua parecia alto demais. Cada farol que passava em frente à casa me fazia prender a respiração. Nos dias seguintes, comecei a notar padrões. Um carro parado do outro lado da rua por tempo demais. Alguém que parecia me observar quando eu saía de casa, mas que desviava o olhar rápido demais quando eu encarava. Nada que eu pudesse provar. Nada que justificasse um alarde. Eu mesma me chamava de paranoica. Contei parte da história para Juan. Não tudo. Falei que tinha conhecido alguém pela internet que mentiu sobre quem era, que eu tinha cortado contato.
mas que estava me sentindo observada desde então. Ele ficou preocupado. Disse para eu tomar cuidado, ofereceu-se para me acompanhar sempre que pudesse. Aquilo me confortou. Com o tempo, nossa relação ficou mais próxima. Juan começou a frequentar minha casa. Minha mãe gostava dele. Dizia que ele parecia um bom garoto, educado, presente. Às vezes, quando ele ia embora, eu ficava observando pela janela até ele virar a esquina, esperando sentir aquele alívio que vem quando a porta se fecha. Mas o alívio não vinha completo. Houve uma noite específica em que tudo pareceu sair do lugar. Eu e Juan estávamos sentados na sala, assistindo qualquer coisa na televisão, enquanto minha mãe dormia no quarto. A luz estava baixa, o volume baixo. Era uma noite comum. Até que ouvi um barulho do lado de fora. Não foi alto nem óbvio. Algo seco, rápido, como metal batendo em metal. Não foi alto o suficiente para chamar a atenção de longe, mas foi preciso demais para ser acaso. Juan percebeu na mesma hora. Ficamos em silêncio, tentando identificar se tinha sido algo da casa ou da rua. Depois de alguns segundos ouvimos de novo. Não era o vento. Não era um animal. Era algo deliberado, mas contido. Juan se levantou para olhar pela janela. Eu pedi para ele não ir, mas ele foi mesmo assim. Ele não viu ninguém. Disse que devia ter sido algo caindo, ou alguém passando. Tentou me tranquilizar, mas eu vi no rosto dele que também estava incomodado. Depois disso, decidimos encerrar a noite mais cedo. Ele foi embora, prometendo me avisar quando chegasse em casa. Naquela madrugada, acordei com a sensação clara de que alguém estava me observando. Não ouvi nada específico. Era mais um peso no ar, uma presença invisível. Fiquei deitada, imóvel, olhando para o teto, contando os minutos até o dia clarear. Pela primeira vez desde tudo aquilo, pensei seriamente em procurar ajuda, em contar tudo para minha mãe, em ir à polícia. Mas a ideia de não ser levada a sério me paralisava. No dia seguinte, encontrei uma mensagem em uma conta antiga que eu achava ter excluído. Não tinha texto, só uma frase curta enviada horas antes. Dizia que eu tinha seguido em frente rápido demais. Meu corpo inteiro tremeu. Eu sabia exatamente quem tinha escrito aquilo. E soube naquele momento que ele não tinha ido embora, que a rejeição não tinha sido o fim. Tinha sido apenas o começo. Depois daquela mensagem, não consegui mais fingir que estava tudo sob controle. Mostrei o celular para Juan no mesmo dia, com as mãos tremendo. Ele leu, ficou em silêncio por alguns segundos e disse que aquilo não era normal, que a gente precisava falar com alguém. Eu concordei, mas a vergonha ainda me travava. Parte de mim se sentia culpada, como se eu tivesse provocado tudo aquilo por ter confiado em alguém errado. Acabei contando tudo para minha mãe naquela noite. Desde o começo, as conversas, o encontro, a mentira, o homem que apareceu em casa perguntando por mim. Ela ficou pálida, mais assustada do que brava. Disse que a gente devia ir à polícia, mas também reconheceu que não tínhamos provas concretas de ameaça direta. Mesmo assim, combinamos que eu não ficaria mais sozinha em casa por um tempo. Juan passou a me acompanhar sempre que podia. Ele vinha quase todos os dias, às vezes só para ficar um pouco comigo, às vezes para jantar. A presença dele me ajudava a respirar melhor. Eu queria acreditar que, com ele por perto, nada de grave aconteceria. Esse pensamento me deu uma falsa sensação de segurança. Naquela noite, chovia fraco desde o fim da tarde. O tipo de chuva que não assusta, só deixa o ambiente pesado. Minha mãe tinha saído para trabalhar no turno da noite. Eu e Juan estávamos na sala, conversando baixo, quando a luz piscou por um segundo. Não chegou a faltar, mas o estalo seco do poste lá fora me fez estremecer. Foi então que ouvimos o portão da frente. Não o barulho comum de alguém abrindo errado ou o vento batendo. Foi o som claro de metal sendo forçado. Juan se levantou imediatamente. Eu senti meu corpo gelar antes mesmo de pensar em qualquer coisa. Não houve tempo para decidir o que fazer. A porta da sala se abriu de uma vez, com força demais. O homem entrou como se soubesse exatamente onde estava. Era ele, Norberto. Mais velho do que eu lembrava,
o rosto tomado por uma expressão que não combinava com nenhuma conversa que eu já tivesse tido com ele. Não havia surpresa nos olhos dele ao nos ver juntos, só confirmação. Juan reagiu primeiro, gritou para eu correr e avançou na direção dele. Eles estavam perto da porta da sala, entre o sofá e a entrada, enquanto eu recuava em direção ao corredor, sem saber para onde correr de verdade. Tudo aconteceu rápido demais para eu entender direito. Norberto tirou algo de dentro da jaqueta. Um brilho curto, metálico. Juan tentou segurar o braço dele. Houve um som seco, abafado, seguido de um gemido que eu nunca vou esquecer. Eu gritei. O barulho pareceu acordar a casa inteira. Norberto se virou para mim, os olhos arregalados, a respiração pesada. Disse meu nome com raiva, não como antes. Disse que eu tinha destruído tudo, que ele tinha vindo só para conversar, mas que eu tinha ido longe demais. Falava como se aquele encontro fosse um direito dele, como se eu tivesse quebrado uma promessa que nunca fiz. Eu tentei correr, mas escorreguei no chão molhado que a chuva tinha trazido para dentro. Ele veio atrás. Senti o impacto antes de sentir a dor. Um choque forte no lado do corpo, depois outro. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. Eu lembro de pensar que não podia morrer ali, que minha mãe ia chegar e encontrar aquilo. Juan estava no chão, imóvel. Eu tentei gritar o nome dele, mas só saiu um som fraco. Norberto parecia fora de si. Falava coisas desconexas, misturando culpa, amor e ódio. Quando ele se virou por um segundo, talvez para pegar algo que tinha caído, eu arrastei meu corpo até onde conseguia alcançar o celular. Minhas mãos não respondiam direito. A tela estava manchada de água e sangue. Consegui ligar para o número de emergência sem olhar. Não lembro exatamente o que falei. Lembro de repetir meu endereço e dizer que alguém tinha entrado em casa. Depois disso, tudo ficou confuso. Ouvi sirenes ao longe. Norberto parecia perceber que o tempo tinha acabado. Ele olhou para mim uma última vez, com uma expressão vazia, e tentou sair. Não chegou longe. Quando a polícia entrou, ele ainda estava no quintal, desorientado, como se não tivesse pensado em um plano além daquele momento. Acordei no hospital com luz forte nos olhos e um peso enorme no corpo. Minha mãe estava ao meu lado, chorando em silêncio. Foi ela quem me contou sobre Juan. Ele não resistiu. A palavra morreu soou estranha, distante, como se não fosse real. Eu quis gritar, mas não tinha forças. Norberto foi preso naquela mesma noite. Descobriram que Guilherme nunca existiu. As fotos eram de um rapaz que ele tinha encontrado em perfis antigos. Ele já tinha feito algo parecido antes, em outra cidade, mas nunca tinha chegado tão longe. Dessa vez, chegou. Fiquei semanas internada. Sobrevivi por pouco, disseram. Ferimentos profundos, mas nenhum fatal. Físicos, pelo menos. O que ficou por dentro não aparece em exame nenhum. Hoje, meses depois, eu ainda acordo no meio da noite com o coração disparado. Ainda evito redes sociais. Ainda me pego desconfiando de qualquer pessoa que demonstra interesse rápido demais. Norberto está preso, condenado. Disseram que não vai sair tão cedo. Eu escutei isso como quem escuta uma previsão do tempo, sem saber se acreditar traz alívio ou só mais espera. Por muito tempo, eu tentei entender em que momento tudo saiu do controle. Hoje sei que não foi em uma escolha específica, mas na necessidade silenciosa de ser vista, ouvida, validada. Ele percebeu isso antes de qualquer outra coisa. Juan não volta. E eu aprendi da forma mais cruel possível que algumas mentiras não terminam quando a gente bloqueia alguém. Algumas atravessam a tela, a porta, a vida inteira e deixam marcas que nunca fecham completamente. Pessoal, um rápido recado antes de prosseguirmos. Já está disponível o clube de membros do canal TEL, Histórias de Terror. Se você quiser e puder apoiar, isso ajuda muito no crescimento do canal. Você pode conferir todos os benefícios clicando no botão Seja Membro aí embaixo. Quem puder apoiar, muito obrigado. E quem não puder, a gratidão é exatamente a mesma. Obrigado de coração a todos. Era 2019, quando tudo ainda parecia normal.
Ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. Eu tinha 24 anos, morava sozinha numa casa simples que eu tinha conseguido financiar depois de anos trabalhando demais, e minha rotina era previsível. Acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa à noite com aquela sensação de cansaço que misturava corpo e cabeça. Foi nesse ritmo que eu conheci o Alexandre. A gente se conheceu pela internet, em um desses aplicativos que você entra sem expectativa nenhuma. Ele tinha 29 anos, morava com a mãe e dizia nunca ter namorado antes. Achei estranho no começo, mas não vi como um problema. Pelo contrário, pensei que talvez ele fosse só reservado, tímido. As conversas fluíam fácil. Ele falava pouco da vida fora da tela, mas parecia sempre disponível, sempre online, sempre acordado, mesmo em horários estranhos. Com o tempo, percebi que ele falava da própria vida como quem descreve um quarto escuro. Mencionava móveis, mas nunca acendia a luz. Eu sabia o que ele jogava, com quem jogava, em que ranking estava, mas não sabia como era um dia comum dele, o que o deixava nervoso, o que o fazia levantar da cama. Era como se a parte concreta da vida tivesse sido deixada de lado. No início, isso parecia dedicação. Nos primeiros meses, a gente se falava todos os dias. Mensagens longas, áudios, chamadas de vídeo que duravam horas. Ele dizia que se sentia confortável comigo, que nunca tinha conseguido conversar assim com ninguém. Eu acreditava. Gostava de ouvir aquilo. Gostava da ideia de ser especial para alguém que parecia tão fechado para o mundo. A gente se via pouco, muito pouco. Sempre tinha uma desculpa. Trabalho, dor de cabeça, compromisso com a mãe. Às vezes ele dizia que estava cansado demais para sair de casa. Eu insistia, mas nunca demais. Sempre fui de evitar conflito. Quando ele cancelava em cima da hora, eu engolia seco e dizia que tudo bem. Por dentro, não estava. Com o tempo, percebi que quase todas as nossas conversas giravam em torno de um jogo online. Ele falava dos amigos virtuais como se fossem colegas de infância. Sabia detalhes da vida deles, das rotinas, dos problemas. Quando eu tentava falar do meu dia, do trabalho, da casa, ele ouvia, mas parecia distante. Respondia com frases curtas, como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Eu dizia a mim mesma que era só o jeito dele. Quando engravidei, foi um choque. Não foi planejado. Lembro do dia em que fiz o teste, sozinha no banheiro, sentada na beira da banheira, olhando aquelas duas linhas aparecerem devagar. Meu primeiro impulso foi ligar para ele. Liguei 3 vezes. Nada. Só respondeu horas depois, por mensagem, perguntando se estava tudo bem. Eu disse que precisava falar com ele. Ele respondeu que estava no meio de uma partida importante e que depois conversava. Depois nunca era exatamente depois. Quando contei, ele ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado, que atravessou a ligação inteira. Não gritou, não brigou, não se exaltou. Disse apenas que não se sentia preparado, que precisava de tempo para pensar. Desligou dizendo que me ligaria mais tarde. Não ligou. Durante a gravidez, eu fiz quase tudo sozinha. Aprendi a ir sozinha a lugares onde as pessoas sempre perguntam pelo pai. Nas consultas, os médicos olhavam em volta antes de falar comigo, como se estivessem esperando alguém chegar atrasado. Eu respondia perguntas que não eram feitas em voz alta. Sim, estava tudo bem. Sim, eu tinha apoio. Não, ele não pôde vir hoje. Repetia isso tantas vezes que começou a soar verdadeiro. Consultas, exames, noites sem dormir. Ele aparecia de vez em quando, sempre rápido, sempre com o celular na mão. Nunca dormiu na minha casa. Nunca ficou tempo suficiente para parecer que aquela situação também era dele. Quando o Ben nasceu, achei que algo ia mudar. As pessoas sempre dizem isso, que o nascimento de um filho transforma tudo. No meu caso, não transformou. Pelo menos não do jeito que eu esperava. O Ben nasceu no fim de uma tarde abafada, dessas em que o céu fica branco e pesado. Eu lembro porque, enquanto segurava ele pela primeira vez, pensei que aquilo marcava um antes e depois definitivo. Não só para mim, mas para nós.
Alexandre chegou algumas horas depois com o mesmo jeito contido de sempre, como se estivesse visitando alguém doente e não conhecendo o próprio filho. Ficou pouco tempo. Disse que estava cansado, que tinha sido um dia longo. Beijou minha testa, olhou o Ben de longe e foi embora. Alexandre segurou o Ben no colo uma vez, meio sem jeito, como se tivesse medo de derrubar. Tirou uma foto, postou em uma rede social e foi embora pouco depois, dizendo que a mãe estava esperando. Eu comecei a perceber coisas pequenas, quase insignificantes à primeira vista. Mensagens que ele apagava rápido demais, risadas abafadas durante chamadas de vídeo. Horários em que ele simplesmente sumia. Quando eu perguntava, ele dizia que estava jogando, que tinha perdido a noção do tempo. Eu queria acreditar. Os meses foram passando e a distância entre a gente não era só física. Era emocional. Alexandre parecia cada vez mais impaciente comigo e completamente indiferente ao Ben. Às vezes passavam dias sem perguntar do filho. Quando eu mencionava alguma coisa do bebê, ele mudava de assunto. Comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. Não por paranoia, mas por sobrevivência emocional. Quando a intuição insiste por tempo demais, ela deixa de ser só sensação. Vira aviso. Foi numa noite comum, o Ben já estava dormindo, quando senti algo diferente. Não foi medo. Foi uma sensação estranha de exclusão. Como se eu estivesse do lado de fora de algo que ainda fazia parte da minha vida, mas já não me incluía. Liguei para ele. Chamou até cair. Mandei mensagem. Visualizada, sem resposta. Fiquei acordada até tarde, sentada no sofá, com a casa em silêncio, só o barulho distante de carros passando na rua. Por volta de 1 da manhã, ele respondeu. Disse que estava ocupado, que depois conversava. Não explicou com o quê. Naquele momento, pela primeira vez, pensei que talvez houvesse outra pessoa. Não foi uma ideia que surgiu do nada, era o acúmulo. A maneira como ele parecia mais organizado para outras conversas do que para as nossas. O cuidado com o tom, com o horário, com as palavras. Eu não sentia ciúme de alguém específico. Sentia que existia um espaço emocional inteiro onde eu não entrava. Perguntei diretamente alguns dias depois. Ele negou, riu, disse que eu estava paranoica. Falou que eu sabia como ele era, que não gostava dessas coisas, que só tinha eu. Pedi desculpa por ter perguntado. Mesmo assim, algo não se encaixava. Comecei a notar que ele usava fones de ouvido mesmo quando estava sozinho no quarto, que digitava rápido demais e escondia a tela quando eu me aproximava, nas raras vezes em que nos víamos, que parecia mais animado conversando com alguém do outro lado do mundo do que comigo, que estava ali, presente, criando um filho que também era dele. Eu não sabia ainda, mas aquela distância não era só abandono. Era o começo de algo muito mais estranho, algo que eu só entenderia quando já fosse tarde demais para fingir que não estava acontecendo. Nos primeiros meses, eu ainda tentava preservar a ideia de que ele só precisava de tempo. Nem todo mundo reage igual, eu dizia. Nem todo homem cria vínculo imediato. Só que o tempo foi passando e nada mudava. Ele frequentava muito a minha casa. Isso mudou com o tempo, mas não do jeito que eu esperava. Chegava durante o dia, ficava algumas horas, mexia nas coisas como quem já se sente parte do espaço. Ajudou a configurar a internet, consertar pequenos problemas, dar palpites sobre tudo. Eu nunca associei presença diurna a risco. Ele não passava noites na minha casa, nunca. Sempre tinha um motivo. A mãe precisava dele. Estava tarde. Ele tinha compromisso cedo no dia seguinte. Eu evitava discutir. Já estava exausta demais para brigar por presença. Às vezes ele vinha, ficava 1 ou 2 horas, mexia no celular quase o tempo todo e ia embora. O Ben crescia rápido e Alexandre parecia não perceber. Às vezes eu comentava coisas pequenas, como o jeito que o Ben franzia a testa antes de chorar, ou como se acalmava quando ouvia barulho de água. Alexandre ouvia como quem escuta curiosidades distantes. Nunca perguntava mais nada. Nunca tentava imaginar. Era como se o filho fosse um conceito, não uma pessoa. Foi nessa fase que comecei a notar os primeiros detalhes estranhos. Não coisas grandes, não algo que eu pudesse apontar com clareza.
Era mais um clima, uma sensação constante de estar falando sozinha, mesmo quando ele respondia. Eu mandava mensagens longas, contando do meu dia, do bebê, das dificuldades. Ele respondia com frases curtas, genéricas. Às vezes demorava horas, mesmo estando online. Quando eu perguntava o que ele estava fazendo, a resposta era sempre a mesma: jogando. No começo, eu aceitava sem questionar. O jogo já fazia parte da vida dele desde antes de mim. Só que a frequência começou a incomodar. Alexandre parecia viver em outro fuso horário. Respondia mensagens de madrugada, ficava indisponível durante a noite inteira, dormia durante o dia. Quando eu ligava, muitas vezes chamava até cair. Depois ele aparecia com uma desculpa qualquer, dizendo que não tinha visto. Eu tentava não imaginar coisas. Uma noite depois que o Ben dormiu, liguei para ele. Era pouco mais de 11 horas. Atendeu rápido demais, como se já estivesse com o celular na mão. A voz dele estava diferente, mais baixa, contida. Perguntei se eu tinha acordado ele. Ele disse que não, que estava ocupado. Antes que eu perguntasse com o quê, ele disse que me ligava depois e desligou. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Não era só o desligar rápido, era o tom. Alexandre sempre falava comigo de forma relaxada, sem cuidado. Naquela noite, parecia atento demais, como se alguém pudesse ouvir. Fiquei sentada no sofá, no escuro, ouvindo o barulho do ventilador e tentando racionalizar. Talvez fosse só coisa da minha cabeça. Talvez ele estivesse jogando com fone, falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Mesmo assim, comecei a reparar em outras coisas. Ele passou a usar o celular com mais cuidado quando estava perto de mim. Virava a tela para baixo, fechava aplicativos rápido demais. Às vezes sorria sozinho enquanto digitava. Quando eu perguntava do que se tratava, ele dizia que era conversa do jogo, alguma coisa engraçada que alguém tinha falado. Eu queria acreditar. Perguntei algumas vezes se estava tudo bem entre a gente. Ele dizia que sim, mas falava isso olhando para outro lugar, como se estivesse respondendo por obrigação. Quando eu mencionava o futuro, morar juntos, dividir responsabilidades, ele mudava de assunto, ou dizia que não estava pronto para esse tipo de coisa. Falava que precisava se encontrar, se organizar. Uma tarde, enquanto o Ben dormia, resolvi abrir o perfil de Alexandre em uma rede social que ele quase não usava. Já não era desconfiança. Era a sensação de que eu estava fora de uma conversa que nunca tinha começado comigo. Eu não estava procurando nada específico. Era mais curiosidade do que desconfiança. Rolei a tela devagar, vendo postagens antigas, comentários dispersos. Foi quando vi um comentário recente em inglês de alguém que eu não conhecia. Uma foto boba, nada demais. Mas o comentário era íntimo demais para ser só amizade. Mais tarde eu entenderia que aquilo não tinha começado ali. Aquela interação era só a parte visível de algo que vinha se formando há meses, talvez anos, enquanto eu ainda acreditava que a ausência dele era só dificuldade de amadurecer. Cliquei no perfil. Era uma mulher americana. Mary. Fotos sorrindo, selfies, paisagens que eu não reconhecia. O perfil era aberto. Nos comentários, Alexandre aparecia com frequência. Curtidas, respostas rápidas, emojis que ele nunca usava comigo. Senti um aperto estranho no estômago. Não era ciúme direto. Era confusão. Perguntei para ele naquela noite, de forma casual. Disse que tinha visto uma menina comentando bastante nas fotos dele. Ele riu. Disse que era gente do jogo, que todo mundo se tratava assim, que eu estava exagerando. Falou aquilo com uma tranquilidade ensaiada demais. Depois dessa conversa, algo mudou de vez. Alexandre ficou mais distante. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Às vezes sumia por dias. Quando aparecia, parecia irritado, impaciente. Qualquer pergunta virava motivo para discussão. Quando eu falava do Ben, ele respondia com silêncio ou mudava de assunto. Uma madrugada acordei com o celular vibrando. Era uma mensagem dele, enviada por engano. Uma frase em inglês, cheia de apelidos infantis, completamente fora do tom das nossas conversas. Antes que eu pudesse responder,
A mensagem foi apagada. Fiquei olhando a tela por vários minutos, com o coração acelerado. Ele mandou outra logo em seguida, dizendo que tinha sido erro, que não era nada. Naquela noite, não dormi. No dia seguinte, confrontei Alexandre. Perguntei diretamente se ele estava se envolvendo com alguém. Ele negou, disse que eu estava inventando coisas, que eu estava paranoica por causa do cansaço e da maternidade. Aquilo doeu mais do que se ele tivesse admitido. Me senti pequena, insegura, como se estivesse criando problemas onde não existiam. Mas a sensação não passava. Foi só semanas depois, numa conversa que ele parecia não se importar mais em sustentar, que a verdade começou a aparecer. Ele disse sem rodeios que não se sentia preparado para ser pai, que nunca tinha pedido aquela vida, que estava confuso, que não sentia mais a mesma coisa por mim. Quando mencionei a Mary, ele não negou. Disse que era diferente, que com ela se sentia leve, que era só virtual, que não significava nada. Enquanto dizia isso, não olhava para mim. Falava como se estivesse lendo algo decorado, algo que já tinha repetido várias vezes para si mesmo. Naquele momento, percebi que eu não tinha sido trocada por outra mulher. Tinha sido trocada por uma versão dele mesmo que eu nunca conheci. Uma versão que só existia do outro lado da tela. E o que mais me assustou não foi a traição em si, mas a facilidade com que ele descartou tudo o que era real. Eu ainda não sabia até onde aquilo iria. Só sentia que algo tinha saído completamente do meu controle e que Alexandre não era só alguém distante. Ele estava se tornando alguém que eu não reconhecia mais. Depois daquela conversa, nada voltou ao normal. Não houve briga grande, nem término oficial. Foi como se a relação tivesse entrado num estado estranho de suspensão. Alexandre não dizia que queria ir embora, mas também não fazia nada para ficar. Eu me sentia presa num meio termo sufocante, criando um filho praticamente sozinha, enquanto ele existia à margem da nossa vida, sempre conectado a algo que eu não alcançava. Ele começou a falar da Mary com uma naturalidade desconcertante. Não como quem assume uma traição, mas como quem comenta um hobby novo. Dizia que ela entendia ele, que conversavam por horas, que se sentia leve falando com ela. Usava palavras que nunca tinha usado comigo. Quando eu perguntava sobre o bem, ele desviava. Quando eu falava da nossa vida, ele ficava em silêncio. Foi nessa fase que percebi o quanto Alexandre vivia dentro da internet. Ele sabia os horários da Mary, se adaptava ao fuso dela, ficava acordado noites inteiras, dormia durante o dia. Às vezes eu ligava e ele atendia com a voz baixa, controlada, como se estivesse escondido em algum lugar. Quando eu perguntava se estava sozinho, ele respondia rápido demais que sim. Foi aí que comecei a entender que o afastamento do Alexandre não era a ausência total. Ele tinha saído da minha vida prática, mas parecia ter encontrado outro lugar para ficar. Um lugar silencioso, invisível, onde ele observava sem participar. Comecei a me sentir observada de um jeito estranho, não fisicamente, mas emocionalmente, como se ele soubesse coisas sobre mim sem que eu tivesse contado. Comentava detalhes da minha rotina que eu não lembrava de ter mencionado. Dizia que tinha visto algo que eu tinha postado, mesmo quando eu tinha certeza de que não tinha publicado nada recente. Quando eu questionava, ele desconversava, dizia que devia estar confundindo. Eu tentava racionalizar. Talvez eu estivesse esquecendo coisas. Talvez fosse só cansaço. Uma noite, depois de colocar o Ben para dormir, resolvi mexer no computador antigo que eu quase não usava. Eu procurava um documento antigo do trabalho, algo que eu sabia que só tinha salvo ali. Ele ficava ligado mais por hábito do que por necessidade. Abri o navegador e percebi que alguém tinha acessado uma conta de e-mail minha que eu não usava há anos. O histórico mostrava logins recentes. Datas, horários. Sempre de madrugada. Fiquei parada olhando aquilo, tentando lembrar se eu mesma tinha feito aquilo em algum momento. Não lembrava. Troquei a senha na mesma hora. Na manhã seguinte, Alexandre me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, se eu tinha mexido em alguma coisa. Aquilo me deu um frio no estômago. Perguntei por quê.
Ele respondeu que tinha dado um erro quando tentou entrar para ver uma coisa antiga. Aquilo não fazia sentido. Aquela conta não tinha nada a ver com ele. Nunca tinha tido. Quando confrontei, ele riu. Disse que eu estava exagerando, que devia ter sido coincidência. Mas o riso dele era tenso, curto demais. Depois disso, passei a prestar mais atenção. Pequenos comentários dele começaram a me incomodar. Ele sabia quando eu chegava em casa mesmo sem eu avisar. Sabia quando o Ben estava doente antes de eu comentar. Uma vez, comentou que eu parecia cansada naquele dia específico, mesmo sem me ver. Quando perguntei como ele sabia, respondeu que era só intuição. Eu comecei a me sentir exposta. Descobri pouco depois que Alexandre tinha acesso a coisas que eu nunca tinha autorizado. Não era uma grande invasão espetacular, era algo pior. Acesso suficiente para saber, mas não para agir. Observar sem deixar marcas. Aquilo não servia para me controlar diretamente, mas para manter uma sensação de presença, como alguém que não entra mais na casa, mas ainda olha pela janela. Ele sabia a senha antiga do meu roteador. Tinha ajudado a configurar quando começou a frequentar minha casa, anos antes. Nunca tinha trocado. Aquilo me pareceu um erro grave, tarde demais. Comecei a imaginar quantas vezes ele tinha entrado virtualmente na minha vida sem que eu percebesse. Enquanto isso, a relação dele com o Ben era inexistente. Ele não perguntava, não visitava, não ajudava. Quando eu cobrava, ele dizia que não se sentia preparado para ser pai, que aquilo o sufocava. Dizia isso com uma frieza que me assustava. Não era raiva, era indiferença. O namoro virtual com a Mary ficou mais explícito. Vi mensagens abertas no celular dele numa das raras vezes em que esteve na minha casa. Apelidos infantis, conversas cheias de carinho exagerado como adolescentes. Era constrangedor e perturbador ao mesmo tempo. Ele não parecia envergonhado. Parecia confortável naquela fantasia. Quando eu disse que não aceitava aquilo, ele respondeu algo que nunca vou esquecer. Disse que a relação com ela era real para ele, porque ali ele podia ser quem quisesse. Que comigo ele tinha responsabilidades demais. Um filho, uma casa, uma vida concreta. Com ela, não. Pouco depois disso, ele disse que não sentia mais nada. Falou como se estivesse comentando o clima. Disse que precisava se afastar, que queria focar nele mesmo. Não mencionou o Ben. Não pediu desculpa. Apenas informou. Nos dias seguintes, ele sumiu quase completamente. Parou de responder mensagens. Não atendia ligações. Eu sabia, por coincidências pequenas demais para serem aleatórias, que ele ainda me observava de algum jeito. Curtidas que apareciam e sumiam. Comentários que ele fazia referência sem contexto. Era como se ele tivesse ido embora fisicamente, mas mantido algum tipo de acesso invisível à minha vida. Troquei todas as senhas. Desliguei aparelhos. Mudei hábitos. Mesmo assim, a sensação não passava. Eu já estava emocionalmente exausta quando aquilo aconteceu. Uma noite, recebi uma mensagem da Mary, em português quebrado. Dizia que precisava falar comigo. Meu coração disparou. Ela disse que Alexandre tinha contado uma versão diferente da história. Que ele dizia que eu era instável, controladora, que usava o filho para prendê-lo. Disse que ele passava horas falando de mim, mesmo dizendo que não sentia mais nada. Aquilo foi o que mais me assustou. Alexandre não tinha simplesmente ido embora. Ele tinha levado uma narrativa comigo dentro. Uma versão minha que ele moldava e repetia. Percebi naquele momento que eu não estava lidando só com o abandono. Estava lidando com alguém que precisava controlar a história, mesmo à distância. E eu ainda não fazia ideia do quanto aquilo ia custar para finalmente terminar. Depois da mensagem da Mary, eu não respondi na hora. Fiquei olhando a tela do celular como se aquilo pudesse mudar alguma coisa. O Ben dormia no quarto ao lado, respirando pesado, alheio a tudo. Eu me senti exausta de um jeito diferente, não físico. Era como se eu tivesse passado anos tentando entender alguém que nunca existiu de verdade. No dia seguinte, respondi a ela com poucas palavras. Disse apenas que a história não era como ele contava e que não queria mais fazer parte daquele triângulo estranho. Ela pediu desculpa, disse que não sabia de tudo, que ele falava de mim o tempo todo,
mesmo dizendo que não sentia nada. Falava como vítima, como alguém preso a uma vida que não escolheu. Percebi que ele não estava apenas contando uma história diferente para ela. Estava ensaiando versões de si mesmo. Em cada uma, eu ocupava um papel funcional. Obstáculo, peso, desculpa. O filho não era um erro, era um detalhe inconveniente. Ele não queria desaparecer da minha vida. Queria sair sem parecer culpado. Aquilo confirmou o que eu já suspeitava. Alexandre precisava me manter viva na narrativa dele. Mesmo longe, mesmo fora da minha casa, mesmo fora da vida do filho. Eu não era mais companheira, mas ainda era personagem. Decidi cortar tudo. Bloqueei Alexandre em todas as redes, troquei número de telefone, avisei familiares próximos para não passarem informações. Troquei o roteador, chamei um técnico, formatei computadores, celulares. Foi caro, foi cansativo, mas necessário. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava retomando algum controle. Nos primeiros dias, o silêncio foi estranho. Não houve explosão. Não houve tentativa desesperada de contato. Ele simplesmente desapareceu. Nenhuma tentativa de contorno, nenhum perfil falso, nenhuma mensagem atravessada por terceiros. Aquilo, de certa forma, confirmou tudo. Ele não queria contato, queria acesso. Quando o acesso acabou, eu deixei de existir para ele. Uma parte de mim esperava algum tipo de reação, mas outra parte se sentia aliviada demais para questionar. As semanas passaram. O Ben começou a dar os primeiros passos. Eu voltei a trabalhar aos poucos, reorganizei a rotina. A vida seguia, apesar de tudo. Às vezes eu ainda pensava no Alexandre, mas não com saudade. Pensava tentando entender como alguém podia se esconder tanto atrás de uma tela, a ponto de abandonar completamente o que era real. Quase 2 meses depois, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. Não tinha nome, só uma sequência de letras. O assunto era simples. Agora entendi. Abri com o coração acelerado. Era dele. Alexandre escreveu um texto longo, confuso. Dizia que tinha perdido tudo, que a Mary tinha se afastado depois de perceber que ele não era quem dizia ser, que o jogo já não fazia sentido, que agora se sentia vazio. Em nenhum momento pediu para ver o Ben. Em nenhum momento perguntou como o filho estava. Falava só dele, da dor dele, da solidão dele. No final, escreveu que sabia que eu tinha mudado senhas, trocado tudo. Que tinha percebido quando as coisas pararam de responder. Aquela frase me deu um arrepio que subiu pela espinha. Não respondi. Apaguei o e-mail. Bloqueei o endereço. Foi a última tentativa. Meses depois, soube por terceiros que ele continuava morando com a mãe, ainda mais isolado. Que passava dias sem sair do quarto, jogando, conversando com pessoas que nunca viu. Que contava versões diferentes da própria história, dependendo de quem ouvia. Em algumas, eu era a vilã. Em outras, nem existia. O Ben quase nunca era mencionado. Eu não senti raiva. Senti um vazio estranho, como se estivesse olhando para alguém se afogando de longe, sabendo que não podia mais entrar naquela água. Hoje, quando penso em tudo, o que mais me assusta não é a traição, nem o abandono. É perceber o quanto eu convivi com alguém que nunca esteve de fato presente. Alexandre vivia em camadas, uma para mim, uma para o jogo, uma para Mary, uma para ele mesmo. Nenhuma delas se sustentava sozinha. O Ben nunca perguntou pelo pai. Cresceu sem sentir falta porque nunca teve. Às vezes acho que isso foi uma forma cruel de proteção. Melhor a ausência clara do que uma presença vazia. Eu segui em frente. Não romantizei. Não tentei transformar em lição bonita. Foi só algo que aconteceu. Algo real, desconfortável, silencioso. Um relacionamento que existiu mais na cabeça de uma pessoa do que no mundo de verdade. Às vezes, quando penso em Alexandre, imagino ele ainda acordado de madrugada, com a tela iluminando o rosto, sempre online, sempre disponível para um mundo que não exige presença real. Tentando ser alguém que não precisa lidar com consequências. Sempre online, sempre ausente. E eu percebo que o terror da minha história não estava em algo sobrenatural. Estava na facilidade com que alguém pode simplesmente escolher não existir para quem mais precisava.
E isso, até hoje, é o que mais me dá medo.